Segue mais um vídeo bem pequeno para compartilhar a minha experiência de temperatura com o meu Ryzen 7 7700X. Esse setup, né, ele é com uma placa-mãe Asus B650EE com 32 GB DDR5, 6000 MHz, montado num gabinete Lianli Lancool 3 com Galahad 360. No meu teste, eu usei o Cinebench R23, né? Primeiramente no teste de multicore e depois o single core. Nessa configuração eu setei absolutamente nada na BIOS, exceto o perfil Expo. Então não tem nenhum tipo de limite configurado no meu setup. Também não fiz nenhum PBO nem overclock. É realmente um teste de base, sem objetivo de ganhar performance ou eficiência energética, né? Eu deixei o vídeo gravando com o WIF aberto, porque eu queria compartilhar a temperatura durante o teste. Mas não salvou a tela, então, como são 20 minutos de teste, eu tô com um pouco de preguiça de fazer novamente. O que eu achei interessante é que eu vi em alguns vídeos de teste na internet que quando dava 2 ou 3 minutos, a maioria dos Ryzen estavam batendo mais de 95 graus, né? E esse não foi o meu caso, né? Então, vale dizer que eu queria fazer um teste de curva de fan configurada no Windows, né? Para ter uma ideia da temperatura de jogos, por exemplo. Acho difícil algum jogo exigir tanto de processador, mas eu queria ver o quanto essa curva iria beneficiar na temperatura, né? Quanto que ela ia segurar, porque 95 graus para mim era um pouco demais, né? Isso era um pouco de medo que eu tinha aí na hora de comprar esse Ryzen, né? Porque de resto, manter uma placa-mãe por um bom tempo é sempre interessante, né? O resultado é que no meu PC com um volume fez assim um volume considerável de barulho, né, para resfriar no multithread. Já no single thread, né, ele zerou o barulho completamente. E não exige praticamente nada de resfriamento no single thread, né? Ele usa uns 8% aí de processador só, porque é só um core que está trabalhando, né? E eu achei realmente o Galahad aí, realmente ele é impressionante mesmo. É, eu achei estranho, né, que eu tinha visto alguns vídeos de algumas pessoas e testando, comparando, né, vários I/Os, né, e ele ficou, sei lá, em quarto, quinto, mas os valores, as temperaturas eram mais quentes do que essa que eu tive, né. Como pasta térmica, né, eu estou usando aquela Thermal Grizzly, né, de alta performance. Pode ser que sem ela o resultado seja um pouco pior. Bom, segue aí o resultado aí que eu tive. Depois, a gente pode ver que no máximo bateu 83 graus e meio, né, de temperatura. E eu diria que no single thread ele bateu no máximo 51,5, mas realmente foi no multi que ele esquentou mais, mas mesmo assim ele não passava de jeito nenhum. Ele variava entre 81 e 83 e tal. A gente pode ver que realmente aí consta como 83 aí como temperatura máxima, né? Para mim, tá bem razoável num programa que exige 100% de processamento, né? Aí já eu tô mostrando no geral aí tudo que eu tinha como informação no HW Info, né? Então, só para ter uma noção do que estava setado, placa de vídeo não esquenta nada porque ele não usa nada, né? Então, realmente, o mais interessante aí era ver um pouco a temperatura e se a gente olhar lá depois o clock, né, 5.5, na média de 5 GHz, né? Então, para mim tá bem interessante aí. Eu acho que resolve bem aí. Imagino que com PBU aí talvez ainda fique mais interessante ainda, né? Aí eu só coloquei a Task Manager para dar uma olhada aí nos dados, né? E a gente pode ver que aí já tinha passado alguns minutos depois, né? Então o processamento estava
sossegado. A gente pode ver que ele está setado com 6.000 MHz. Então, é isso aí. Valeu.